Olá pessoal do Lidera-Inf, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão de finança para enfermeiros recém-formados. É importante frisarmos alguns pontos relacionados a encargos tributários e alternativas para gerir o dinheiro. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, define que a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Com relação ao imposto de renda, trata-se de um tributo pago mensalmente por pessoas físicas e jurídicas. Ao final do ano, o contribuinte deve fazer uma declaração do ajuste anual do seu pagamento ao imposto, onde os valores devem estar homologados pelas autoridades tributárias. Tais encargos tributários constituem variáveis da receita do enfermeiro, fazendo-se necessário compreensão do mesmo sobre o assunto. Além disso, há também o dilema: poupar ou investir? Ao optar por poupar, o indivíduo assume uma postura de controle de gastos e acúmulo de capital, enquanto que no investimento, opta por aplicar recursos para obter rendimentos futuros. Assim, é possível que o enfermeiro recém-formado caia no dilema: o que fazer com o meu primeiro salário? Ou como administrar meu salário para atender essas demandas e minhas necessidades de forma equilibrada? Por isso, os objetivos desse vídeo são: amplificar o conhecimento do enfermeiro quanto às técnicas para a geração de receita positiva, equilibrando necessidades individuais, responsabilidades tributárias e investimento, complementar o conhecimento acerca dos principais impostos que precisa pagar e como pagar, e trazer à tona noções básicas de benefícios e ou prejuízos relacionados a investir ou poupar. Agora, vamos para uma entrevista enriquecedora com o economista Rafael. Quais são os passos para uma boa gestão de finanças para um enfermeiro recém-formado? Quando a gente fala de planejamento financeiro, você tem alguns passos, e o primeiro deles é não ter dívidas, né? Então, o primeiro passo do planejamento financeiro: tentar liquidar as dívidas ao máximo, principalmente aquelas que têm um juros um pouco mais alto, né? FIES, em específico, não tem um custo tão alto, então acho que dá para você se preocupar em fazer esses pagamentos das dívidas sem tanta urgência, seguindo as parcelas, mas se você tiver alguma dívida que tem um custo financeiro muito alto, como, por exemplo, cartão de crédito, que a gente vê no jornal o tempo inteiro que lá é 300%, 400%, primeira coisa, sair do vermelho. Tá? Segundo passo, que é montar a reserva de emergência. Antes de pensar em investimentos, eu tenho que pensar em ter aquela caixa forte. É aquele dinheiro que, se precisou, se eu tiver algum imprevisto, eu vou conseguir ali honrar os meus pagamentos sem ter que tirar de algum dinheiro que estava preso para um investimento um pouco melhor. Até porque, se eu tiver um investimento de longo prazo e eu precisar tirar dele no curto prazo, porque eu tive imprevisto, bati o carro, ou enfim, algo do gênero, eu vou pagar para tirar aquele investimento que estava preso no curto prazo. Então, eu preciso... meu primeiro investimento geralmente é uma coisa mais conservadora, que é um investimento que eu vou ter certeza que, se eu precisar tirar ele, ele vai ter mais do que antes, e ele tem liquidez, ou seja, ele mexe a qualquer momento. Se eu precisar resgatar, aplicar hoje, precisar resgatar amanhã, eu consigo. E aí, após isso, a gente, em paralelo, vai pensando nos investimentos de longo prazo. Uma estratégia que funciona, mas já é um pouquinho mais arriscada, é você separar as caixas de curto prazo e de longo prazo e colocar 60% no curto prazo para formar reserva de emergência e depois 20%, 30% ali para longo prazo. Aí, quando você conseguir constituir seu valor de reserva, que isso aí é uma coisa individual, tá? Aí você começa a inverter a caixa. Eu boto mais 10%, 15% para curto prazo e aí começa a botar mais 40%, 50%, 60% para longo prazo, após eu ter essa caixa forte. Tá? Inicialmente, o enfermeiro precisa poupar ou investir? Poupar e investir, eles são coisas que uma coisa não existe sem a outra. Você não vai ficar rico investindo, você vai ficar rica poupando, porque o que te dá dinheiro é o que você faz de melhor, é ser enfermeira, ir lá para o hospital e atender os pacientes. O investimento, ele maximiza a sua acumulação de patrimônio. Quando você tira lá do seu investimento, da sua renda mensal, 10, 15, 20, 30% e reserva para você pensar no longo prazo com aquele dinheiro, é aquilo que vai gerar o seu patrimônio de longo prazo. O investimento, que é o que você aplica, que vai lá e vai gerando rentabilidade, ele aumenta a velocidade com que você vai conseguir construir seu patrimônio. Entretanto, quando eu falo poupar, quando eu falo reserva de emergência, quando eu falo caixa forte, esse dinheiro também está aplicado, ou seja, ele também está investido. Mas ele está investido de uma forma que ele rende, não rende tanto quanto aquele de longo prazo, que está preso, mas ele também rende. A poupança, ele é o pilar para o investimento. Você não investe se você não estiver conseguindo gastar menos do que você ganha, sobrando no final do mês. Sobre o imposto de renda, quando há necessidade de declaração? O imposto de renda, de acordo com a tabela da Receita Federal, precisa declarar imposto de renda quando você tiver uma renda mensal tributável a partir de 28 mil anual, salvo engano, que vai dar algo perto de 1.800
a R$ 1.900, R$ 2.000 aproximadamente. Você tem uma renda para abaixo dos R$ 28.000 áudios, você não tem necessidade de declaração de imposto de renda. Você tem tipos de renda não tributáveis. Quando você, por exemplo, é um funcionário autônomo, tem lá o seu CNPJ, você é uma empresa, você paga o imposto de renda como pessoa jurídica. Então, você recebe o dividendo da empresa, que é o dividendo é líquido já, quem paga o imposto de renda é a empresa, e você recebe ele líquido. Nessa hipótese, você tem que declarar a qualquer momento. Tá? Mas para os casos médios, que é o funcionário CLT, ele vai ter a renda tributável anual acima de 28 mil, que é aproximadamente ali os R$ 2.000 mensais, ele já tem que declarar imposto de renda. Tá? Rafael, 12 vezes 2 não vai bater os 28, vai dar 24. Mas aí a renda tributável anual, no caso de um CLT, vai incluir 13º e férias, que aí ele vai superar ali os 28 mil. Tá? Qual a importância do vínculo do enfermeiro recém-formado com a Previdência Social? A Previdência Social, ela nada mais é do que aquilo que todas as pessoas elas buscam, né? Que é conseguir acumular patrimônio suficiente para poder reduzir minha carga de trabalho e conseguir viver do patrimônio acumulado. Você pode fazer isso através da previdência privada, você pode fazer isso através de construção de patrimônio dentro do mercado financeiro. Tem muita gente que faz isso através de imóveis. Tem uma outra alternativa que é a Previdência Social, onde ela é gerida pelo governo. Hoje, a gente, dentro da Previdência Social, tem o que a gente chama de sistema de repartição simples, que é as pessoas na ativa pagam para quem está aposentado. Então, a discussão da Previdência Social lá atrás era porque a gente estava tendo a inversão da pirâmide, estava tendo mais gente aposentada e menos gente trabalhando. Então, se quem está trabalhando sustenta quem está aposentado e eu passo a ter menos gente no mercado de trabalho e mais gente aposentada, a pirâmide quebra. A Previdência privada, ela é através do sistema que a gente chama de capitalização. Estou pagando para o Rafael do futuro, eu estou capitalizando isso e esse dinheiro ele vai sendo guardado em um fundo de investimentos regido lá pela SUSEP e vai acumulando patrimônio que o Rafael do presente vai utilizar no futuro, que eu acumulei ao longo do meu tempo. Então, assim, não tem modelo ideal, você pode utilizar a previdência privada, você pode utilizar a previdência social, mas você tem que pensar sempre em acumulação de patrimônio para você conseguir chegar lá na frente e reduzir sua carga de trabalho. A importância não é necessariamente da previdência social, eu diria que é a importância da acumulação de patrimônio, e essa acumulação de patrimônio pode ser através de uma previdência privada, pode ser através de outros investimentos no mercado financeiro, pode ser através de imóveis, e também tem a previdência social. Só o que eu acho arriscado na previdência social é a questão lá das regras do jogo, que elas estão sujeitas a alterações do governo. Então, às vezes, se programa lá para fazer uma redução de carga de trabalho aos 55 anos, que era o que você podia lá atrás, e aí o governo vai mudar a regra e bota para 62, a idade mínima para mulher, né, e 65 para homem, e de fato, precisava se fazer, como eu expliquei, a pirâmide estava se invertendo, mas você que contribuiu mais do que quem contribuiu menos, sobrou, entendeu? Dá para você considerar os dois modelos, você pode fazer um pagamento mínimo através da Previdência Social, para ter ali uma garantia, digamos assim, do Estado, mas o grosso você tentar acumular patrimônio que você sabe que vai ser seu. A gente tem países onde existe a Previdência Social, a Previdência Pública do Estado em regime de capitalização, como o Chile, por exemplo. E no caso, Rafael, o valor que é destinado à Previdência Social em média? Geralmente não vou dar 100% de precisão do dado que eu vou passar, tá? Mas, salvo engano, é algo perto de 12%, sugerido lá pelo governo. Na Previdência Privada, a gente sugere aí entre 10% e 15% também, se você começa cedo, né? Se você começa ali, poupar com 40 anos e quer se aposentar com 60, você vai ter que destinar 50% da sua renda para aposentadoria, porque o tempo joga a favor da acumulação de patrimônio. Eu não juntei nada, cheguei aos 40 anos, estava na corrida de rato que eu citei, e eu quero me aposentar ainda com 60, iniciando a acumulação de patrimônio aos 40, aí eu vou ter que abdicar mais da minha renda do presente. Qual conselho você daria sobre o que fazer com o primeiro salário de um enfermeiro? Gosto de pensar, e aí é como eu apliquei na minha vida financeira, tá? Sempre nas minhas caixinhas, tá? Mas eu penso nas caixinhas na minha vida financeira como um todo, seja na parte de investimentos ou na parte de gastos. Então você tem que pensar sempre qual é o meu gasto fixo, quanto é que eu vou gastar com água, energia, supermercado, tal. Qual é o meu gasto variável, que eu vou gastar com lazer, com saúde ali na parte de academia, esportes que eu queira fazer. E qual é a minha poupança? Eu sugiro, já no primeiro salário, pensar nessas caixinhas. A poupança é um hábito, independente do nível de renda. Então, já no primeiro salário, tentar conseguir pensar nessas caixinhas de quanto eu quero gastar com cada tipo de despesa em investimentos, em acumulação de patrimônio, poupança mesmo, já começar correto, porque se você tentar corrigir lá depois de um ano trabalhando, não, vou aproveitar o meu primeiro ano, porque eu preciso gastar, porque eu saí da faculdade agora e passei muito tempo sem ganhar nada, você vai chegar lá na frente com um nível de padrão de vida muito alto, com despesas muito altas, e assim, a gente sabe que se acostumar com bom é fácil, mas voltar atrás é mais difícil. Então, meu conselho é, não pensa no seu primeiro salário, porque se você já começar errado, você vai continuar errado para sempre. Então, acho que é um pilar, a gente não vai conseguir sucesso como sociedade se a gente não tiver aí uma educação financeira forte, que você consegue fazer muito com pouco e muito mais quando você tem muito. Tá? Para lá na frente,
eu conseguir reduzir a minha carga de trabalho, aproveitar mais a minha vida, a minha família, os meus amigos, os meus hobbies, e o trabalho não ser uma coisa que eu vou porque eu necessariamente preciso daquela renda para almoçar amanhã, mas porque eu gosto, porque é sustentável. E quando eu decidir reduzir essa carga de trabalho, eu não vou ter empecilhos porque eu consegui gerar um patrimônio que sustenta esse meu padrão de vida, mesmo trabalhando um pouco menos.